se você anda de avião e sempre toma o Rivotril, não há como o seu cérebro aprender que o avião é seguro. Não há. Como agem os benzodiazepínicos, tá? Diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, bromazepam, que precisa dessa receita azul aqui, ó. Isso daqui também tem para sibutramina, o receituário do tipo B, que você tem que pegar na Secretaria de Saúde. Aqui vocês podem ver que tem o meu nome e tem o nome de cada médico. Por que eles fazem isso? Para ter um controle maior. Quer dizer que não falsifica? Não, falsifica também, tá? Mas vocês podem ver, ó, que aqui ó, tem o meu nome, tem o nome de cada médico, para dar um pouco mais de trabalho. E tem que ter um carimbo que seja igual a este nome aqui. Por quê? Porque são remédios, esses são remédios tarja preta, são remédios que causam dependência, para inibir o comércio disso, tá? Então, quando você dá um remédio desse, você tem que saber que você está dando um negócio que pode causar dependência para a pessoa. Então, é importante isso. Aqui, esses remédios eles vão agir aonde? Eles estimulam extremamente, de uma forma extremamente intensa, o GABA. Eles ficam tem um canal do GABA, eles ficam ali do lado e abre o canal e entra um monte de GABA na célula. E você deve ter achado que o GABA é um negócio legal que dá relaxamento. Não, mais ou menos. Ele dá relaxamento, sim, mas ele é um depressor do sistema nervoso. Ele faz os impulsos elétricos ficarem lerdos. Por isso que as medicações GABAérgicas, elas são para epilepsia. Todos eles são anticonvulsivantes de origem. Não quer dizer que eles vão ser usados para isso, mas são anticonvulsivantes. Está na bula do Rivotril, do diazepam. Por quê? Porque o GABA ele corta o impulso elétrico. A epilepsia tem muita espícula elétrica. Então, eles vão cortar na hora, tá? E vocês fazem rápido, mais ou menos ali uns 35, 45 a 1 hora, depende do seu metabolismo. Tem uma parte sublingual, Rivotril sublingual, um pouquinho mais rápido, que é absorvido pela mucosa oral, mas mais ou menos isso, vai dar aquele alívio. Só que o GABA não é específico para essa área. Ele vai também o quê? Ele vai cortar as outras áreas também. Quer dizer o quê? Você não consegue aprender nada quando você toma essas coisas. Então, se você toma isso, vai se expor para uma coisa social, pode ser que você fale umas besteiras, porque você não vai estar com a parte pré-frontal muito bem regulada, então pode ser que você esqueça, que você fale umas coisas que não deve, fale meio mole, dê sono, às vezes não, mas o fato é, você não consegue aprender nada. Então não é para parar, tá bom? E assim, se você toma no horário específico, também pode ser que no horário que você vai fazer, de repente você vai fazer TCC e tal, já não tenha tanto lá, então você não vai mudar o seu esquema medicamentoso, tá? Mas saber que eles atrapalham a neuroplasticidade, eles atrapalham a terapia, mas quer dizer que você vai parar? Não vai parar de uma hora para outra. Por quê? Porque a gente dá um jeito de fazer mesmo com eles também, tá? A gente dá um jeito, muda aqui, ali, dá um jeitinho, a gente faz mesmo com eles aí, tudo bem. Agora, se você anda de avião e sempre toma o Rivotril, não há como o seu cérebro aprender que o avião é seguro. Não tem como aquilo uma hora você fala, pô, mas andei tanto, meu cérebro não aprendeu. Você tomou um troço aí. Toda vez que você faz alguma coisa para aliviar, se você toma um propranolol, também acontece, não exatamente igual, mas você bloqueia a adrenalina. Você precisa ter adrenalina, acetilcolina e dopamina para conseguir abrir essa janela de neuroplasticidade, tá? Então, isso não deixa você aprender. Então, isso é contraindicado. Você faz uma exposição, você vai andar de avião, toma isso, você não aprendeu nada que o avião é seguro. Ou seja, a próxima vez vai ser igual ou mais ansiedade. Não estou dizendo que eles não são bons a curto prazo, não tem nada melhor a curto prazo. Uma delícia e às vezes a gente precisa usar. E eu uso, até que eu tenho um receituário aqui. Mas assim, aquela coisa, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Né? Você quer uma coisa rápida para diminuir a ansiedade? É isso aqui, ó. Então, quem quer coisa rápida é isso, ó. Tudo que é rápido vai ter a mesma função disso daqui, tá? Então, a gente não quer ter pressa, mas também a gente não quer ficar lerdo. Por quê? Porque se em 4 semanas não melhorar, alguma coisa tem que mudar. Então, assim, 4 semanas. Tem que ter alguma melhora. Também não melhorou, mas alguma coisa tem que ter melhorado. Isso independentemente se é remédio ou se é terapia. Bom, ele é alívio dos sintomas físicos, tem um certo alívio da preocupação que você pensa menos. Mas alivia também a parte de você pensar em coisas que prestam, né? Ou seja, eles bloqueiam as áreas que controlam a ansiedade, ou seja, essas áreas continuam sem ser ativadas, bloqueia a concentração. Você tem prejuízos na coordenação motora. Isso é muito comum quem toma Rivotril ou diazepam. Tomei, minha mãe me dava os diazepam, ela tinha. Minha mãe era médica e é difícil que se automedique, ela tinha uma farmácia, né? Aqui ela me dava tudo. Mas basicamente você acorda depois que você toma Rivotril, diazepam, muitas pessoas. Uma ressaca, por quê? Porque eles duram muito tempo. Aí você vai dando uns
batente da porta, bate na parede, você fica meio molenga, né? Algumas pessoas com certeza já passaram por isso. Isso não acontece com o alprazolam e com o lorazepam, porque eles têm uma meia-vida mais curta, tá bom? Mas assim, você não aprende nada, bloqueia o seu aprendizado e a sua memória, não se forma a memória com essas medicações, tá bom? Bom, mas aqui é uma coisa bem antigo isso, tá? É uma pessoa com crise de pânico, 2 grupos, né? Aí eles se separaram. Um grupo eles iam dar placebo. Placebo é uma pílula de farinha, tá? E o outro eles iam dar o quê? Frontal, alprazolam. E aí eles foram vendo como que melhorava. Você viu que o placebo melhorou mais do que o frontal. Então, tem uma parte que é você também acreditar que o remédio vai aliviar. Isso é o poder da fé errada, a fé no remédio, né? Ajuda? Mais ou menos. E também saber que a fé sem obras é vazia. Mas olha só que bacana. Aí você parou de tomar na semana 9 e estavam os dois iguais. Você toma uma pílula de farinha, o alprazolam foi igual. Aí na semana 9 o que aconteceu? Você tirou o alprazolam, o placebo continuou bem, mas ele vai continuar bem por um tempo, depois vai voltar, tá? Então, o placebo ajuda. É por isso que você vai fazer, às vezes, hipnose. Quando você para o frontal, você tem um pico rápido de aumento. Por quê? Porque você tem uma síndrome de abstinência. E aí, o que acontece? Você fala, putz, não consigo ficar sem esse troço. Aí você toma mais. Aí mandou, né, uma mensagem à pessoa, estou tomando 6 miligramas de frontal e eu continuo tendo crises. Porque vai se adaptando. Sim, acontece isso. Mas isso é reversível e não acreditem em mim. Vejam os relatos dos alunos do treinamento. Tem uma sessão no meu YouTube que é só de relatos e vamos ter mais ainda, porque cada vez tem mais relatos desses. E tem entrevistas, tem relatos curtos e tem entrevistas longas, para você ver que não são atores. E agora tem relatos de pessoas que já fizeram isso há muito tempo e continuam bem. Isso é igual ao alívio, vai ficando tolerante e vai aumentando. Você aumenta para 8 miligramas, que é uma dose altíssima de alprazolam. 6 miligramas já é uma dose alta. Mas dá para tirar? Dá. Só que você não vai tirar de uma hora para outra sem tratar também. Senão é tortura, não tem como dar certo. Isso daí é o quê? É um reboco. Mas você está viva, calma. Para tirar o reboco, a gente vai primeiro construir a estrutura ali e vai tirando devagar. Pode confiar em mim que isso dá certo. Isso aqui é o meu trampo. Então aqui o Zolpidem. Zolpidem é uma coisa do capeta. Se a gente, o pessoal que fala, né? A gente ficava bravo com os benzodiazepínicos, né? Por quê? Porque fala, o pessoal dá e é para dar para pouco tempo, só que normalmente quem dá é até médico que não é psiquiatra, mas enfim, às vezes acontece. E depois é difícil tirar, a gente ficava bravo com isso. Por quê? Benzodiazepínico a longo prazo vai dar piora de memória, vai aumentar risco de queda, vai aumentar risco de déficit cognitivo, vai. Só que aí não tem nada tão ruim que não possa piorar. Aí o que eles inventaram? Eles inventaram esses malditos, que são essas drogas Z, que são os hipnóticos não benzodiazepínicos. Por que são malditos? Porque eles, principalmente o PATS, né, que é sublingual, é muito rápido o efeito. E quanto mais rápido, maior o risco de dependência. Tá? Quanto mais rápido você ingere e tem o efeito, maior o risco de dependência. E eles têm efeitos, às vezes, muito imprevisíveis. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem essas áreas, tá? Cada área que eu escrevi aqui regula uma coisa, tá? Então, ali tem ativação do comportamento, decisões complexas, tá? Tudo bem. O que eles fazem? Eles diminuem a parte de decisões e controle de impulsos. Pode ser que eles deem um pouco de sono, mas às vezes eles não vão fazer com que a parte do comportamento e de ações complexas são o quê? Por exemplo, dirigir. É uma ação complexa que você não precisa pensar, porque virou um hábito. Isso, às vezes, ele não inibe. Então, às vezes, ele não deixa você pensar, faz como se você estivesse dormindo, só que você está acordado e está fazendo coisas automáticas. Isso dá um sonambulismo e faz as pessoas fazerem besteira. E se isso acontecer uma vez, que você tem que parar. Não é com todo mundo que acontece, tá? Mas com algumas pessoas ele faz isso. Ele tira a sua parte racional, você está dormindo, só que você está fazendo ações que são já habituais para você e você está se mexendo, ou seja, é um sonambulismo induzido por isso que pode levar a pessoa a fazer muita besteira. Tá? Então, isso daqui você vê até, né, tem isso daqui que ele tem esse pico de ação, e no pico de ação, algumas áreas ficam apagadas, mas umas ficam ligadas. Em paciente em coma, que você dá as opiniões, ele acorda, depois volta, uma coisa muito louca, eu sei que não precisa saber disso, não, tá? Mas saber o quê? Que eles são previsíveis, então eles podem dar isso, e eles tendem a viciar mais do que os benzodiazepínicos, então tem que ter muito cuidado. Agora, se você toma, nunca teve isso, você não vai parar de repente. Se você já teve isso, você vai falar que o seu médico vai parar. Então, assim, você está dormindo, você não está raciocinando, mas você pode ter qualquer atitude automática. Tem gente que compra passagem e você não tem controle e não se lembra, você pode gastar rios de dinheiro, tá?
Na prática, o quê? Nem os benzodiazepínicos e nem essas medicações elas devem ser usadas por mais de 4 semanas. Não tem nenhuma indicação. Você nunca mistura com nada que seja mais sedativo. Então, você não mistura isso com Dramin, nem com hidroxizine, que é besteira. Tem muito médico que fala, toma hidroxizine, que é um remédio sem receita para ansiedade. Que maravilha. O cara devia ser preso, esse filho da mãe. Brincadeira. Por quê? Você toma Penergan, hidroxizine, Dramin junto com isso, você pode ter uma parada respiratória, número 1, tá? Porque diminui muito sua ativação. Número 2, o Dramin, hidroxizine, eles têm um efeito anticolinérgico. O anticolinérgico deixa você burro. Uma forma muito simples de dizer, você fica pouco inteligente. Você também tem prejuízos cognitivos por outro mecanismo. Tanto é que os remédios que o pessoal dá para Alzheimer, não é que trata, mas ele diminui a progressão. São remédios que são inibidores da acetilcolinesterase. O que é isso? Eles aumentam a acetilcolina. Então, os remédios para Alzheimer aumentam a acetilcolina. Os remédios antialérgicos eles diminuem, você fica menos inteligente, é mais lerdo de raciocínio. Você piora a parte cognitiva da pessoa. Então, isso é maldade você fazer, tá? Mas, então, não toma. Mas ajuda um pouquinho, ajuda, mas não é um negócio excepcional a longo prazo, não. É tiro curto. Eles não tratam nem insônia, nem ansiedade e não fortalecem a neuroplasticidade, você fica com menos memória e com menos inteligência. Tá? Agora, se você teve esse sonambulismo, isso tem que parar, porque é perigoso, tá bom? E aí aumenta, 4 vezes o risco de queda, 2 vezes mais o risco de suicídio, porque você tem ações impulsivas, né? Então, assim, não são medicações que é pra gente ficar dando por muito tempo, mas se você toma, não tem problema. Estou só dizendo o que é que acontece, porque isso não é um tratamento, para que você possa ter essa informação, não é para você ficar desesperado, tá? Isso é para você entender que, eu odeio o remédio tarja preta. Mas eles são diferentes dos outros. E, assim, saber que o remédio ele tem um objetivo, e para isso tem que saber qual que é o alvo que você tem. Isso dá para você controle. Mas o que trata a ansiedade? É a exposição. Eu quero que todo mundo entenda isso. Então, eu quero que todo mundo escreva aí. Vai ter que escrever. Se não escrever, eu não vou parar. Tratamento sem exposição é enganação. Coloquem aí, porque às vezes você está enganando a você mesmo. Por quê? Porque você está procurando Donarém, você está procurando a clomipramina, você está procurando ali, tudo falando que isso daqui não funciona. Funciona para quê? Para fazer. Como faz essa exposição? Com psicólogo. Tem que ser supervisionado. Por quê? Porque pode dar muito errado. Então, é a mesma coisa você falar, como é que faz uma fisioterapia pós-AVC? Não vou te indicar para você fazer em casa sozinha. Tem que ter uma fisioterapeuta, eu não sei fazer. Por quê? Porque tem um procedimento, tem um protocolo. Sozinho dá certo? Nunca. Jamais. Exposição é o único tratamento para ansiedade que tem o poder de tratar a raiz dela e ser definitivo. Exposição é você treinar o seu cérebro a perceber que aquele perigo não é ameaçador e causar um aprendizado inibitório. Você fortalece o córtex pré-frontal ventromedial que inibe naturalmente a amígdala. Ou seja, é o tratamento curativo para a ansiedade, é a exposição. Acabou. E a exposição é uma parte da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é a parte comportamental, mas ela é o que faz o divisor de águas. Se você faz TCC, que a pessoa fez coisa de pensamento, fica conversando, manda você desafiar pensamento, manda você relaxar, mas ela não tem essa questão de exposição, que tem a ver com você, é como se fosse uma vacina, você injeta microdoses daquilo com você controlando, você tem que topar fazer sozinho, pode fazer junto com o psicólogo no consultório, ou você pode fazer de forma digital, dá certo também, mas tem que ter um supervisor, pegar um livro de autoajuda e fazer sozinho não funciona.